especial, quero vos saudar neste momento com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o nosso estudo, Filipenses, capítulo de número 3, aonde nós estaremos discorrendo acerca de uns pontos principais deste capítulo, onde o apóstolo Paulo ele enfatiza a questão dos falsos mestres. Neste capítulo, nós sabemos que naqueles dias havia uma crescente número de falsos mestres naqueles dias. Isso é tão antigo quanto também os bons mestres, ensinadores. Nós sabemos que com o crescimento da igreja, com o número de pessoas crescendo a cada dia, e as heresias, os falsos mestres também começaram a disseminar as suas doutrinas, tentando desvirtualizar aquilo que a igreja tinha recebido do apóstolo Paulo em relação a Cristo Jesus. Então nós temos visto que havia uma série de falsos profetas, grupos que estavam a cada dia se fortalecendo e disseminando as suas doutrinas, como os libertinos, com ensinos de Balaão, com ensinos de Jezabel, com ensinos dos nicolaítas. Então era um grupo vasto de falsos mestres, tentando assim engodar as pessoas. E nós temos visto logo no capítulo de número 3, versículo 1, Paulo dizendo assim: irmão meus, que vos regozijeis no Senhor. Paulo está trazendo para eles que diante de tantas lutas que eles enfrentaram, que estavam enfrentando naqueles dias, que eles tinham uma razão de estarem alegres, que eles tinham um motivo para estarem sempre se regozijando no Senhor. O primeiro ponto importante, quando Paulo diz, irmãos, alegrai-vos no Senhor, é porque o Senhor fortalecia, o Senhor era a razão da vida, do bem-estar, da comunhão, da visão a respeito de Cristo, dos céus, do Senhor mesmo. Então, eles tinham um motivo para estar se regozijando em meio às batalhas, porque o Senhor era poderoso para fortalecê-los. O Senhor é que estava dando graça àquela igreja e ela se mantendo firme em meio às heresias, em meio às lutas, em meio às batalhas que eles estavam enfrentando. E o Paulo aqui ele diz, irmãos meus, que vos regozijei-vos no Senhor. Com tanta que ele diz aqui que eles tinham que ter contentamento. O seu olhar, eles deveriam estar em Cristo. O seu olhar, eles deveriam estar focado na cruz de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, temos visto que os benefícios que o próprio Deus ele pode promover ao nosso respeito, é motivo de nós estarmos nos gloriando, sabendo que em meio a tantas lutas, Deus sempre vai estar conosco. E Paulo, nesse mesmo versículo, ele fala algo muito importante aqui. Ele diz assim, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está dizendo assim, não me é pesado. Está sempre repetindo, escrevendo as mesmas coisas. E aquilo que eu tenho escrevido para vocês tem servido de segurança, de precaução, para que vocês venham ser a cada dia habilitados, que vocês venham aprender, que vocês venham estar meditando
para que vocês venham tornar pessoas maduras, seguras, para que não venham correr em erros. Então, para o apóstolo Paulo, está escrevendo sempre as mesmas coisas no que se diz respeito, instruindo eles para que eles pudessem cada dia se tornarem pessoas seguras. Paulo diz: isso não me é pesado. E isso vai trazer para vocês segurança. Isso vai trazer para vocês, para vós, uma segurança maior. Ou seja, quanto mais você ouve a respeito destas coisas, vocês estão se prevenindo, se resguardando, vocês estão se protegendo, porque o conhecimento, ele traz para nós segurança, maturidade. E é importante lembrarmos que ele diz assim: guardai-vos dos cães. É importante aqui que o apóstolo, ele se dirige aos judaizantes, que os judeus de Jerusalém, eles afirmam que eles eram de Cristo, mas insistiu que os crentes guardassem a lei também. Tudo isso esteve diretamente oposto ao evangelho da graça. Quando Paulo diz que eles deveriam se guardar dos cães, é tão importante que os judeus naqueles dias, eles consideravam como cães os gentios, aqueles que não eram circuncidados. Quando nós vamos olhar no primeiro século, eles falam que cães era realmente algo impuro. Então eram os cães. Olha só que Paulo agora está revertendo isso contra eles mesmos. Eu vou simplificar, como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês judeus consideram gentios como cães. Vocês têm olhado para aqueles que não fazem parte do povo de Deus e não são circuncidados, vocês consideram como cães. Só que agora Paulo está olhando daqui para lá e está dizendo: vocês é que estão se tornando cães, porque vocês estão rejeitando a doutrina, vocês estão rejeitando a palavra de Deus, vocês não estão reconhecendo a Cristo como o Senhor, como o autossuficiente para que vocês possam alcançar a vida eterna. Vocês estão introduzindo ritos cerimoniais, querendo que as pessoas participem de rituais para que eles possam ser salvos, quanto na verdade o sacrifício de Jesus é o suficiente para que o homem possa alcançar a salvação. Então, Paulo está trazendo, devolvendo essa mesma visão para ele. Cuidado com os cães, né? Com esses falsos ensinadores. Ele diz: guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos que mutilam a carne. Olha só, o que Paulo está trazendo aqui? Paulo está trazendo uma ideia dos falsos obreiros e daqueles que mutilam a carne. Paulo está falando do velho paganismo. Lembra de Elias, quando ele foi convocou os profetas de Baal ali no Monte Carmelo? Eles passaram do manhã ao meio-dia, eles se mutilaram, eles clamavam, eles se cortavam. Paulo diz assim: cuidado com as velhas tradições, cuidado com os falsos obreiros,
Cuidado com aqueles que se mutilam, com aqueles que fazem dos seus rituais o seu estilo de vida ou as suas crenças. Paulo diz assim: se guardem, tomem cuidado, para que vocês não sejam enganados. Olha o que diz o verso de número 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha o que Paulo está mostrando aqui, que a verdadeira circuncisão, ela vem do coração. A verdadeira circuncisão, ela vem proveniente do coração, na obediência, numa convenção, naquele que são dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. A verdadeira convenção é isso. Ele mostra claramente aqui que devesse melhor traduzir os que adoramos pelo Espírito de Deus, aqueles de coração puros. A verdadeira circuncisão é do coração, quando você o adora, quando você submete a esse senhorio, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, quando você reconhece essa soberania de Deus. Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão é um coração contrito, é um coração sincero, voltado para Deus. É um coração convertido ao Senhor. Essa é a verdadeira demonstração de uma circuncisão genuína, verdadeira, separados. Não é mais agora uma pele do prepúsculo que é cortado, mas é uma convenção, é uma mudança de dentro para fora. É necessário esse nascer de novo. Então é importante que ele não refere só quem é Cristo, e sim o que ele fez por nós na cruz. Ele fala assim: e não confiamos na carne, em coisas além da cruz. Não ter confiança na carne é a única garantia da salvação e vitória. Quando ele fala que não confiar na carne, é justamente em todo aquele processo que eles faziam ritualístico para se identificarem com Deus, ou seja, demonstrando pode-se assim dizer, eles possam estar demonstrando aqui uma convenção, uma mudança, quanto na verdade isso não para de ritos. E outra coisa que Paulo fala claramente aqui, e ele, no verso 4, ele diz: ainda que também podia confiar na carne, se outro cuidado que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo está dizendo aqui, se essa circuncisão, mediante os ritos, ela trouxesse nos dias de Cristo alguma validação, Paulo diz assim: eu seria o primeiro a acreditar em tudo isso. Eu seria o primeiro a ser justificado por esses méritos. Por quê? Porque Paulo vai demonstrar aqui do versículo 5 em diante o porquê que ele era o primeiro a confiar na carne, nesses ritos. Porque ele vai falar a sua origem. Ele vai falar todo esse processo que era, vamos supor assim, era exigido, que trazia ele a essa qualificação. Olha o verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Olha só, Paulo está falando aqui que ele é da tribo de Benjamim. Era a única tribo que esteve com Judá no momento da divisão da nação.
ali na divisão ali no reinado de Roboão. Paulo está dizendo assim, olha, se alguém tem que ser justificado, se alguém que possa ter legitimidade pelas tradições de ter alguma validação, esse alguém seria eu. Por quê? Porque eu segui a tradição. Ao 8º dia, eu fui circuncidado. Eu sou da tribo de Benjamim, a única tribo que ficou com a tribo de Judá no dia da separação, da divisão. Eu sou judeu de judeu, ou seja, eu sou legítimo. Então o que Paulo está mostrando aqui? Ele está mostrando a ilegitimidade da circuncisão. Se alguém deveria ser legítimo, dar valor a isso, esse alguém seria ele. Se alguém tivesse que dar valor nas tradições, na carne, esse alguém seria ele, porque ele era um judeu legítimo. Só que ele diz aqui, no verso 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei irrepreensível. Mas olha só o que Paulo está dizendo. Ele acreditava que estava fazendo um favor a Deus. Por quê? Porque ele diz, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, se nós olharmos para o contexto da época, o apóstolo Paulo, na época, Saulo de Tarso, ele era um fariseu. E quando surgiu o cristianismo, ele chamava a seita dos nazarenos. Então, para eles acreditar e aceitar uma nova visão, uma nova religião, eles se entendiam como a seita do nazareno. Era inadmissível. Então ele diz, por zelo eu persegui a igreja. Nós vamos ver que quando apedrejaram Estevão em Atos 7, as vestes foram lançadas aos pés de Saulo. E Saulo, pegando cartas com os sacerdotes, foi para Damasco, aonde ele se encontrou com Jesus. Então nós começamos a observar claramente o que Paulo está dizendo aqui, por zelo. De uma certa forma, ele achava que estava ajudando a Deus, inibindo a igreja, tentando parar a igreja, prendendo o crente, matando o crente, encerrando o cristão na prisão. Ele achava que estava ajudando a Deus. Ele diz por zelo, por aquilo que ele acreditava ser o certo. Mas tudo muda quando ele se encontra com Jesus. O verso 7 diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por amor de Cristo. Olha só, Paulo expressa seu privilégio como judeu. Aquilo que ele tinha como ganho, ele considera agora como perda. Aquilo que eu achava que a lei, os ritos, dogmas, festas, e aquilo que eu achava, cumprindo aquilo, estava sendo o certo e eu estava ganhando, hoje eu considero tudo isso como perda. Eu não considero isso como ganho. Pelo contrário, eu considero isso como perda para ganhar a Cristo. Isso é maravilhoso. Tem versões que Paulo diz que, olha só, o verso 8 aqui, só para concluir essa fala, ele diz, e na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O conhecimento do Senhor Jesus que Paulo adquiriu através da experiência de um companheirismo íntimo em comunhão com Ele. Paulo diz, eu considero tudo estas coisas pela excelência de Cristo, porque todas as coisas que Cristo pode promover são mais excelentes. Gente, você pode imaginar isso? Você pode imaginar a profundidade
do que Paulo está revelando aqui. Todas essas coisas eu considero como perda para ganhar a Cristo. Tem versão que diz assim, eu considero como esterco. Você sabe o que é esterco? Quando você vai para o original, ele está falando exatamente o que você está pensando. São dejetos mesmos. São estercos. Coisas que não servem para nada, sem valor, sem afeição nenhuma. Paulo diz, isso é como esterco. Isso não serve, tudo isso é perda. Mas quando ele olha para a excelência de Cristo, tudo que Cristo promove é bom. Quando eu olho para essa excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para o crescimento, para o enriquecimento, para uma maturidade, essa maturação da vida do cristão, esse elevo espiritual, o que Cristo promove são coisas excelentes e extraordinárias. Paulo disse que são coisas inefáveis. Coisas que são até difíceis de você dimensionar, calcular com a sua própria mente finita, as riquezas que o Evangelho pode proporcionar, que Cristo pode proporcionar em nós. Então são coisas excelentes, grandiosas. E ele diz, e seja achado nele, não tenho a minha justiça, que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, unir-se com Cristo por uma fé viva que tem como seu objeto a cruz de Cristo. É tão importante quando ele diz, e seja achado nele. Quando ele fala seja achado nele, ele está falando assim, unir-se em Cristo, uma fé. Olha só, uma fé viva que tem como seu objetivo a cruz de Cristo. É tão importante que Paulo está nos convidando a treinar, se achegar, nos posicionar, sermos pessoas que estamos dispostos a cada dia a mudanças, que trará para nós um elevo grandioso, que trará para nós uma visão diferente, que vai trazer para nós um norte. E a gente vai perceber claramente o que ele está mostrando aqui. Ele diz assim, tendo a minha justiça, não tendo justiça a qual possa reclamar como minha própria. Não tem justiça que eu possa reclamar como minha própria, mas ele fala aqui, ó, na sequência desse versículo, que vem, ele fala assim, mas a que vem pela fé em Cristo. O que ele fez na cruz, a justiça irrepreensível feita possível pela cruz, imputada por Deus a todo aquele que exibe sua fé em Cristo Jesus. Paulo converge em todas essas coisas para Cristo. E o importante é que se nós estivermos nele, nós vamos ser pessoas que vamos vivenciar isso na nossa vida. Queridos, tudo depende de uma disposição nossa. É você dizer assim, Senhor, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero provar, sabe? Eu quero contemplar estas coisas, porque são grandiosas, que a minha fé seja aperfeiçoada, que se há alguma justiça, que ela não seja minha, mas de Deus. É tão importante isso que quando ele chega no verso 10, ele diz, para conhecê-lo. Ele refere que Cristo fez na cruz. Ele diz, e a virtude da sua ressurreição. Refere-se a um ser ressuscitado com ele em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Quando ele diz aqui que a virtude da sua ressurreição, ele falando do quê?
ele se refere a um ser ressuscitado com ele em novidade de vida. Você sabe uma pessoa que anda em novidade de vida? Você pode até conferir Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Você pode conferir numa Bíblia aí na sua casa. O que se refere viver, andar em novidade de vida. Ser ressuscitado com Ele. Você ter essa viva esperança no seu coração. E ele fala algo mais profundo. Ele diz, e a comunicação de suas aflições. Quanto à nossa confiança, que ele está falando aqui, a comunicação de suas aflições, ele está falando quanto à nossa confiança, a fé posta no que ele fez por nós na cruz. Quando você faz essa autoavaliação e essa confiança que você tem em Deus, em Cristo, você pode observar que esta confiança ela é produzida mediante uma visão que você tem a respeito dele. Porque quando nós anunciamos a Cristo Jesus, nós apresentamos o que ele fez em benefício desse homem. Quando você tem esse entendimento do que Cristo fez em benefício nosso, para que nós, por ele, fôssemos chamados filhos de Deus, então isso vai gerar em nós o quê? Confiança. Vai trazer esperança. Vai mudar a tua vida por completo, porque você não está olhando para um Cristo abstrato, você está olhando para um Cristo que está vivo. Para um Cristo que não mediu esforços para que você pudesse ser esta pessoa. Para que você pudesse desfrutar dessas copiosas bênçãos de Deus, sendo feito conforme a sua morte. Olha só, conformar-se que ele fez por nós na cruz, compreendendo que é o único meio de salvação e de santificação. O único meio de salvação é Cristo Jesus e de santificação. Porque nós temos a obrigação de sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. Nós temos o dever e a responsabilidade de sermos mudados, moldados, basilados por esta palavra, para que nós possamos realmente ter vida e vida em abundância. Essa passagem vai até o verso de número 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele não se refere a uma ressurreição vindoura, mas sim ao pecador que crê e é batizado na morte de Cristo. Refere-se à crucificação e ressuscitado, em novidade de vida que produz vitória sobre o pecado. Então nós vamos ver claramente que quando nós tomamos esta decisão, e agora nós reconhecendo que nós somos nova criatura, nós precisamos confessar e declarar isso. Você lê o capítulo 6 de Romanos, você vai ver isso. Porque ele diz que no verso 23 que o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então você vai ver claramente que Paulo está demonstrando que Cristo, ele nos deu vida. E precisamos declarar isso, demonstrar isso através das nossas próprias ações. Então, não é uma morte vindoura, como ele diz aqui, mas refere-se à crucificação e ressurreição para que nós possamos andar em novidade de vida que produz vitória sobre o pecado. Cristo venceu e nós também podemos sermos pessoas vitoriosas. E é tão importante, queridos, que
a recomendação de Paulo, tudo isso, é para que nós venhamos nos fixar naquilo que é importante. Abrir mão do velho paganismo, das tradições, não dar ouvidos para falsos mestres, para falsos ensinadores, aqueles que querem tomar atalhos na vida para chegar primeiro, usar artifícios para querer ludibriar a Deus, para tentar, de uma certa forma, se apropriar de bênçãos que não são alcançadas por méritos. Elas são alcançadas mediante a fé, mediante posicionamento, decisões. Então, enquanto os falsos mestres estão tentando levar as pessoas a tomar atalho na vida, Paulo está dizendo, se posicione como verdadeiros cristãos, como verdadeiros eleitos de Deus para esse crescimento, para uma maturidade. E é tão importante, depois eu vou trazer mais uma visão panorâmica de todo o capítulo 3. Eu fiz aqui um breve comentário acerca dos versículos iniciais. Na próxima aula nós vamos trazer uma visão panorâmica do capítulo 3, focando em alguns pontos importantes para o nosso crescimento. Queridos, que Deus possa abençoar você de forma especial, dando a você cada dia graça, que você possa estar com a sua mente aberta para o Senhor, para que você possa estar cada dia refletindo na palavra de Deus. Então, que Deus possa, assim, abençoar o seu ministério, como também a sua vida, em nome do Senhor Jesus.